Olá, estudantes! Nas duas videoaulas dessa semana, eu vou tratar com vocês. Nessa primeira videoaula, falar um pouquinho mais sobre algumas questões práticas e de organização, de como vai acontecer essa apresentação do conteúdo. E numa segunda videoaula, eu vou trazer para vocês, então, a continuidade do conteúdo, trazendo as questões sobre a relação entre mudança, variação e norma, e trazer alguns exemplos do que a gente chama de brasilismos, ou seja, de formas aí que são utilizadas no nosso português, o português brasileiro, que são então diferentes do português europeu e que tem a ver então com todo aquele processo histórico, né, de formação dessa nossa língua, que vai ter toda uma relação de contato com as línguas indígenas e também com as línguas africanas. Bom, para começar então a organização dessa nossa videoaula, eu vou falar um pouquinho sobre os objetivos e questões iniciais aí para a gente ir pensando. Sobre os nossos objetivos dessa videoaula e dessas duas videoaulas, a ideia é que vocês, então, reconheçam aí esses conceitos, né, esses conhecimentos relativos à questão da mudança, da variação, da norma, reconheçam isso nos usos cotidianos de vocês, mas também nos textos que vocês forem escrever ou mesmo fazer a leitura. Entendendo aí, então, o lugar dessa norma, né, essa diferença entre uma norma padrão, uma norma culta e uma norma coloquial, ou seja, né, essa norma mais cotidiana de fala. O importante é que vocês entendam que a gente sempre utiliza regras para fazer uma comunicação dentro de um determinado idioma. Então, nunca existe uma comunicação, seja da fala mais popular, ou seja, da fala mais erudita, nunca existe uma não utilização de regras. Sempre tem regras. A diferença é que a gente vai ter regras mais padronizadas e pensadas para a escrita, e outras regras que são regras da própria fala, né? Dessa fala mais que é uma comunicação mais dinâmica. Bom, e aí o outro objetivo é, de fato, ampliar esse repertório de vocês a partir da leitura de diferentes tipos de textos. A gente está trabalhando aqui especialmente os textos da esfera técnico-científica. Bom, sobre questões iniciais, queria trazer para vocês, então, que a gente fez a correção, né, da atividade 1 e da atividade 2, e que eu coloquei o material para vocês com essa correção lá na nossa plataforma do Google Classroom. E aí, a partir dessa correção, vocês podem fazer uma revisão do conteúdo, certo? E a outra questão que eu queria trazer para vocês é que a nossa atividade 3, ela tem o prazo até dia 11 de maio. É importante, então, que você que está assistindo nessa semana aqui do dia 3 ao dia 10 esteja, então, atento para realizar essa atividade que tem esse prazo. Ela é uma atividade que ela exige a leitura de 3 textos, pede a leitura de 3 textos, e tem uma parte que eu quero conhecer um pouco desse vocabulário e das variações presentes no vocabulário de vocês, certo? Não deixem de realizar essa atividade. Bom, e aí a gente vem trabalhando com os conceitos de mudança, de variação e de norma. Já falamos que a língua portuguesa vem sofrendo modificações, que isso está relacionado às variações, a essas diferentes formas de falar, que tem a ver com a região, que tem a ver com a questão social, o estilo, né? Uma situação mais formal, menos formal, e também com as questões de faixa etária, né? Essa questão de uma geração para outra causa uma série de variações aí para a nossa língua. E aí falamos também da questão das normas, né? A gente vai ter uma norma mais pensada, mais voltada para a escrita, e uma norma também pensada para a fala e para esses diferentes falares. Trabalhamos isso a partir de diferentes tipos de textos, e aí também vamos trazer como conteúdo aí essa ideia de que esses diferentes tipos de texto nos trazem conhecimentos tanto discursivos, tanto de aspectos do tempo, do espaço, da autoria, quanto linguísticos mesmo, então da forma, da função, do sentido das estruturas da nossa língua, da língua portuguesa. Bom, e falando em língua portuguesa, trago para vocês aqui só um lembrete, né? No nosso texto de semanas anteriores, a gente leu um texto da Unesco falando sobre a questão da língua portuguesa no mundo, e aí eu trago o lembrete de que no dia 5 de maio se comemora, então, foi definida essa data para se comemorar as culturas, os países de língua portuguesa. E aí tem um evento que está organizado pelo Museu da Língua Portuguesa,
com uma programação online bem interessante, que vai desde discussões da literatura e do Islã, da literatura e do funk, até uma literatura de países africanos de língua portuguesa, como Angola e Moçambique. E aí temos também aqui algumas personalidades do Brasil que vão falar sobre a relação com a literatura indígena, enfim, essa língua portuguesa com um horizonte bastante expandido. Então, vou deixar para vocês aqui o link, se vocês tiverem interesse em acompanhar esse evento, né? Vai acontecer essas falas online, mas dá para vocês assistirem depois também, porque vai ficar no YouTube. Dá para fazer também um tour pelo Museu da Língua Portuguesa, que é muito interessante, relembra bastante o conteúdo que a gente trabalhou no ano passado sobre os aspectos históricos, políticos e culturais da língua portuguesa. Na nossa próxima videoaula, então, vou trazer mais especificamente questões aí sobre os brasilismos, sobre essas variações que estão acontecendo na nossa língua portuguesa.